papel muito importante nessa luta. Nós vamos continuar nossa luta e não vamos arregar. Vamos manter a greve. E o governo vai ter que ouvir, por bem ou por mal, de que a educação não está boa, que o povo precisa de uma educação de qualidade, que o pobre precisa ser ouvido e ser tratado com igualdade. Chega dessa ditadura africana, chega desse desrespeito aos direitos sociais. Todos os humanos e minhas professores, nosso apoio no movimento hip hop. Paz. Não priorizam a educação porque não querem crescer, porque não querem mudar. Mudar pra quê? Deixa como está. Deixa o povo na rédea curta da ignorância. Assim fica mais fácil manobrar. Fica mais fácil manobrar. Cultura e educação são livros e escolas. Educação. 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 Vamos investir. Vamos investir. Vamos investir em educação. Vamos investir em educação. Vamos investir em... Vamos investir em educação. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Seu trampo, seu estudo, breca. Seu trampo, seu estudo. Seu trampo, seu estudo. Seu trampo, seu trampo, seu estudo. Seu trampo, seu estudo, breca. Seu trampo, seu estudo, breca. Tudo breca um cano. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Seu trampo, seu estudo, breca um cano. Seu trampo, seu estudo, breca um cano. Trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Vergonha é não lutar e se acomodar. Nós vamos fortalecer junto com o pessoal da POS, Oposição Alternativa, o Bloco de Oposição. Nós vamos fortalecer essa batalha, essa luta contra esse sistema fascista que cada vez mais oprime o trabalhador e o educador, que é o nosso caso. Um dos motivos que fez a gente vir a milhão e está fazendo essa intervenção com a cultura hip hop foi quando eu vi sexta-feira, né, nós, professores, ali de frente do Palácio dos Bandeirantes, fazendo barulho, entoando nossos gritos de guerra, mostrando nossa indignação e não arregando para o governador. Eu acho que em nome da subsede do Sindicato dos Professores, a gente tem de agradecer porque está sendo utilizado diversos modos para lutar contra esse governo intransigente que tem sido o governo Alckmin, né? Como bem falou aí o camarada Carlos e o Orlando também, categoria O, camaradas que estão na duzentena. Tem coisas que eu falo com o pessoal que não trabalha na educação, quando eu explico que é duzentena, as pessoas não acreditam, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade, até ela falou assim, porque é difícil mesmo acreditar. A gente está, né, numa luta que não é uma luta que os caras tentam passar na mídia, que é uma luta apenas por remuneração, né? Que assim, eles colocam como se a gente fosse, como os professores fossem mercenários, né? É essa visão que eles colocam, que eles passam para a população em geral. E é isso que a gente tem que conseguir mudar. Porque assim, professor, eu acredito que o professor é um profissional que ele vai lá e pega o dinheiro do bolso dele para comprar material para trabalhar no seu trabalho, né? Ele vai tirar cópia, vai
comprar um filme, né? Então, assim, é muito humilhante, né? Você vê os manos como, né, o Orlando e vários outros manos aí que estão com essa questão do desempenho, conheço vários, que desempenham um trabalho muito firmeza com a garotada, né? Não é aquele trabalho apenas de sala de aula, não. Tipo, trabalha a cidadania da molecada, se envolve em outros projetos, né? E o cara sem pedido de trabalhar, né? E a gente também está passando por um processo, já falaram bastante da terceirização, né? E também tem a questão da redução da maioridade penal, né? Então eles falam lá que a criminalidade dos adolescentes aumentaram muito, mas nos últimos 20 anos, quem foi o governo do estado de São Paulo? Né? Várias gerações que passaram por esse governo. Eu sou a Teté, sou professora de História, aí na região do Presidente Dutra, do lado do COP2. Quero saudar, né, esse ato, saudar aí os manos que estão organizando, que tiveram essa iniciativa. E em nome do movimento Quilombo Raça e Classe, que a gente organiza em Guarulhos, a gente tem um núcleo na região dos Pimentas. Eu queria fazer uma fala aqui pelo Quilombo, que estão apoiando esse ato, esse momento, e apoiando a greve, né? Então, os manos aqui junto com a gente, Joaquim, o Diego, a galera do Quilombo está aqui para dar um apoio para esse momento, não só nesse momento, durante toda a greve, desde o início da greve dos professores, o movimento Quilombo Raça e Classe, manifestando seu apoio. Nós estamos aí, muito por dentro da greve, fazendo toda essa campanha e a discussão importantíssima da questão da redução da maioridade penal, que a gente tem que colocar isso o tempo inteiro, dentre tantos ataques, né, tantos ataques que os trabalhadores e a juventude têm sofrido, e que as formas de violência que o sistema usa, elas são diversas. E lembrei muito de uma frase do Carlos Marighella que o Frei Beto citou, do livro épico dele, o Batismo de Sangue, que na primeira vez que ele foi, junto com o Frei Chito, junto com o Frei Fernando, o Frei Ivo e o Frei Oswaldo, se aliar a ele, ele perguntou para o Marighella assim, na verdade quem perguntou foi o Frei Chito, como que nós vamos conscientizar o povo? E aí o Marighella, com aquela calma dele, olhou no fundo dos olhos do Tito e disse: com ação. A ação é que vai conscientizar as pessoas. E nós, o que nós estamos fazendo aqui pode ser pouco, mas é uma ação. Assim como foi quinta-feira, paramos as avenidas de Guarulhos, conseguimos parar a Via Dutra. Isso é ação. E essa greve, ao meu ponto de vista, ela tem um diferencial em relação às outras. Eu não posso falar de muitas, porque assim, ativamente, como militante, eu participei da greve de 2010, 2013 e agora essa de 2015, mas eu tenho visto um fator, assim, um diferencial que para mim tem sido levado muito em consideração, né? Que essa greve, excepcionalmente, nós estamos tendo um apoio muito grande da comunidade, que é muito bom, porque se a gente for olhar bem, a maior parte das escolas que a gente vai, principalmente as escolas de bairro, a gente tem se deparado com as mães, que também são mulheres e que reconhecem o nosso trabalho como educadoras, como professoras, e que estão nos dando um suporte nessa greve, e que os filhos dessas mães, que são os nossos alunos, também nos apoiam nessa greve. Para você fazer uma atividade fora da escola, né, é difícil, é quase impossível. E geralmente os caras só te dão uma opção, zoológico. Tipo, o filho do pobre não tem condições, ele não pode ir para outros lugares. Né? Recurso, a gente vê aí as escolas, a maioria não recebeu verba, sem pintura, né? Quadra destruída, né? Abandonada. Então, gente, mais do que a gente mostrar, né, a gente está unido, a gente tem que conseguir envolver a comunidade, chamar os pais, né? E os alunos. Agora, nos últimos dias, assim, nos comandos de greve, eu tenho visto que a gente é xingado, sim, né? A gente passa nas carreatas e existem pessoas que nos xingam, que nos ofendem, chamam de vagabundo,
vai trabalhar, vai caçar o que fazer, é o salário desses caras, ainda está querendo aumento. Mas eu não estou querendo agravar ninguém não, mas eu, pelo menos, todos que eu vim falando isso é do sexo masculino. E o reconhecimento tem vindo do sexo feminino, porque a gente para na porta das escolas e as mães vêm de livre espontânea vontade de conversar com a gente e em forma de desabafo, colocando o seu sentimento e a solução de apoio mediante o nosso movimento de greve. Né? E isso é muito importante, isso nos fortalece grandemente. Antigamente, no meu tempo de escola, a gente se sentia parte da escola. Né? A molecada tinha um zelo pela escola. Né? A escola era da comunidade. Mas cada vez mais a molecadinha chega lá na escola e ela não se identifica. Né? Ela não se identifica com aquilo. Certo? Por isso que muitas vezes a gente fala de depredação nas escolas, mas ele depreda porque ele não se identifica com aquilo, não tem ligação com aquilo. Né? A gente chega lá, a gente fala sobre a questão do material didático, o governo passa as escolas perfeitas, material didático, e muitas escolas não tem nenhum livro didático. A biblioteca não está funcionando, né? Sala de vídeo, sala de informática, tudo é lindo na propaganda do governo. Eles falaram lá nessa eleição, né? O Alckmin falou lá no valorizar o professor. Mas que valorização é essa? A escola hoje, ela está treinando a nossa juventude para quê, né? Está abrindo as portas para a nossa juventude para quê? Ou é para o chão da fábrica, ou é para o presídio. Hoje, como a gente pode se contentar, como que a gente pode estar calado dentro da escola e fazer parte de um sistema que está reproduzindo esse tipo de violência? A escola pública é uma violência, como o camarada colocou aqui, né? O pessoal fala tanto da depredação. Pô, a gente tem que falar toda a violência contida ali, né, que está sendo refletida nos nossos alunos e nos professores também. A escola hoje, o modelo de escola padrão presídio, né, que a gente tem, cheia de grades, com horário, com sinal, pô, estão pressionando a gente para fazer trabalho de carcereiro, para controlar o horário que o moleque sai para fazer xixi, velho, entendeu? E não é essa escola que a gente quer, não é essa sociedade que a gente quer. Nós, Quilombo Raça e Classe, estamos na luta pela transformação dessa sociedade. Nós acreditamos que o extermínio do racismo, o final do racismo, que tanto o movimento negro, que tem uma história tão forte nesse país, ele não se dá dentro desse sistema. A profissão de professora, ela já vem se originando. Se a gente for olhar a história, né, do magistério, desde o início dela, a gente vê que, na verdade, ela começou formada somente por mulheres. E quando entrou o capitalismo nessa história, as mulheres começaram a ganhar, não pode se dizer que era um salário, né? Elas ganhavam uma contribuição para tomar conta dos filhos dos fazendeiros e trazer a eles alguma formação para que os pais e as mães pudessem dirigir as suas vidas. Então, na verdade, elas eram cuidadoras, né? E hoje, depois de tantos séculos depois, as mulheres do magistério, uma boa parte delas ainda são vistas como cuidadoras, né? Então, se a gente olhar hoje, as professoras do ciclo 1, por exemplo, ou de creche, maternal e tudo mais, elas são vistas como cuidadoras e por isso tem um salário tão defasado em relação ao ensino médio, por exemplo, que é onde tem um grande número de professores do sexo masculino, né? E infelizmente, devido a todas essas circunstâncias, né, e por ser uma profissão que desde o seu início é majoritariamente feminina, vem sofrendo com todos esses atropelos do governo. Somando isso tudo, essa duzentina que já é um ataque que tem sido desde 2008, 2010, né, do governo Alckmin, né? Agora a Câmara dos Deputados elabora um plano de lei, né, a 4330, que é você terceirizar toda a força de trabalho, inclusive das empresas, dentro do funcionalismo público, né? E a gente vê cada vez mais dentro desse estado aí, a gente vê os trabalhadores, o conjunto da classe trabalhadora, não só o funcionalismo público, mas o setor privado tem perdido muitos direitos, e a gente acha muito importante essa ação dos nossos camaradas e nossos irmãos, né? Fazer greve, além de fazer greve, ainda mostrando sua arte.
As escolas que estão sendo prejudicadas são as escolas da periferia, onde estuda o filho da mulher periférica, da mulher negra, da mulher pobre, da mulher que acorda de madrugada e pega o ônibus, o trem, o metrô para ir trabalhar distante, e ela acredita que o filho dela está na escola e que na escola ele está tendo um respaldo, um ensinamento e tem alguém para olhar por ele. Então, é essa confiança que a gente passa para a comunidade e essa confiança que a gente tem que ter em si mesmo para que a gente possa desenvolver melhor o nosso trabalho. Então, o extermínio da juventude negra na periferia, ele não se dá somente pelo fuzil, pela polícia militar. O extermínio se dá também pela falta da escola pública, pela falta de saúde, moradia, lazer, que é isso que a gente não vê na periferia, onde a gente mora e onde a gente trabalha. Isso eles não levam para a juventude, né? O próprio sistema, a própria polícia, ela reconhece, a polícia militar reconhece que a única coisa que chega na periferia é a polícia militar. Nada mais chega lá. Não chega o lazer, não chega o transporte de qualidade. E isso está proliferando esse extermínio. Isso faz com que a marcha fúnebre prossiga. Mas infelizmente, quando Marighella, junto com a ALN, MR8 e os outros movimentos, conseguiu algumas ações revolucionárias, como o sequestro do embaixador, o sistema fascista ele começou a usufruir de mecanismos sujos como o AI-5 e as suas siglas como o OBAN, o iPod, o DOPS, né? E acabou juntamente com grupos paramilitares como o CCC, TFP, e acabaram que desarticulando as ações da esquerda. E aí o que está acontecendo hoje com o sistema educacional e o sistema fascinante do PSDB? A Operação Bandeirante que ele usa é a mídia, né? Essa mídia que manipula e distorce e não mostra a realidade da nossa greve. Eu perguntei para pessoas que não têm a ver com a educação, pessoas que moram em São José do Rio Preto, que moram em Ribeirão Preto, que moram em Andradina. Aí eles falaram para mim: pô, Orlando, aqui não tem greve não. Mas na verdade não é que não tem, né? As filiadas das grandes corporações de mídia não mostram o que acontece aqui. Que valorização é essa com quem cuida da cidadania, quem cuida do futuro da nação? Porque é isso que a gente faz. Todo planejamento ou toda reflexão Saresp, o que a gente ouve das direções da escola são o seguinte: o governo apontando o dedo para a nossa cara, como se o professor fosse responsável pelo fracasso escolar. Olha, a criança não está conseguindo aprender porque vocês não sabem ensinar. É isso que o governo fala. Só que como o professor, por mais dedicado ele seja, ele vai conseguir ensinar, dar atenção para aquele aluno numa sala com 40, 50 alunos, sem material, sem recursos. E onde que tem, por exemplo, os doipods e os DOPs que nos torturam em sala de aula? Que é quando o nosso governador cortou as salas, reduziu as aulas e faz com que nós tiramos o trabalho e o ganha-pão de outros companheiros. Então, professores efetivos de carga completa, professores EV, professores categoria A estão se degladiando para pegar a merreca de sobra que tem. E somos torturados com sala de aula lotada, sem condições, que vocês sabem muito bem, né? E o Esquadrão da Morte, né? Nós não temos o Sérgio Fleury, mas nós temos a duzentena, né? Aquela duzentena que acaba com a nossa vida, como pessoas que ficam 200 dias, não só sem poder dar aula, mas 200 dias sem participar de nenhuma atividade do Estado. Então, nós vemos ainda essa ditadura civil e somos a resistência, né? Nós sabemos que mesmo que a greve terminar, a gente vai ter a anistia de poder repor essas aulas e a duzentena terminar. Mas a luta continua. Sou o Renato, né? Sou do bloco de oposição, a maioria da rapaziada me conhece, alguns não. Sou do PCB, da unidade classista, mas eu falo mais hoje, né? Pelo coletivo Dialética, coletivo de literatura periférica. A gente faz o Sarau Carolina,
em homenagem a Carolina Maria de Jesus, todo primeiro sábado do mês, lá na São Rafael, quebrada. Agora eu estou morando no Pimentas, né, mano? Mas é a quebrada nossa lá, é o São Rafael. E aí a gente faz o sarau lá, todo primeiro sábado do mês. O Coletivo Dialética, a gente atua em 3 frentes, publicando livros de autores de poesia periférica, o Zine, Jornal Dialética, que é um jornal também de literatura periférica, literatura marginal, e o Sarau Carolina, que está rolando toda vez. O Orlando, inclusive, no último sarau, se apresentou lá, lançou alguns sons. Então convido todo mundo aí a participar. Dia 2 de maio vai rolar o próximo sarau, o Orlando vai se apresentar de novo, vai se apresentar a galera do Liberdade e Revolução, grupo de rap fudido também, muito bom. Então todo mundo convidado aí. E estamos aí, o movimento Mulheres em Luta, o Quilombo Raça e Classe, o Maria Bonita, estamos todos unidos num só objetivo, que é, agora nesse momento, é levar essa greve adiante, em nome dessas bandeiras, e em nome da bandeira da educação também, que é a principal bandeira que a gente tem que levantar nesse momento. Então, a gente não pode recolher as nossas bandeiras, como houve nas jornadas de junho, onde eles gritavam sem bandeiras, sem partido e sem tudo. Não, nós temos que mostrar que nós temos uma bandeira sim, porque a bandeira é um direcionamento, né? Para nós, as nossas bandeiras são um direcionamento, né? É um ponto de referência para nós. Então nós não podemos ficar sem referência, porque já existem movimentos que se dizem sem bandeiras e sem movimento e sem direções, mas que a gente sabe que existe sim uma direção, que existe sim um movimento, e esse movimento não é a favor do trabalhador, não é a favor do operário, não é a favor dos nossos alunos, e muito menos da gente que acorda cedo e faz faculdade, trabalha e pega duro o dia inteiro, porque ao contrário do que pensa que a nossa vida é muito fácil, isso não é uma verdade, né? E quem é professor ou tem parentes ou amigos professores sabem que a nossa vida não é fácil, é muito difícil. Sou professor de História, Carlos, também conhecido como Garupi pelas ruas, né? Batismo de família, né? Batismo das ruas, já vi os apelidos. Isso mesmo. E assim, todos sabemos aqui, né, como que é a situação na sala de aula, né? Muitas vezes não tem água, não tem papel higiênico e os problemas reais não aparecem na mídia e muitas vezes a sociedade não fica sabendo. A nossa parte, a nossa missão, acredito que através da voz, do som, da comunicação, do protesto, passar a realidade. A realidade precisa vir à tona, a sociedade precisa saber o que realmente, o fato real que acontece dentro das escolas, né? O que o professor passa, muitas vezes a precariedade que os próprios filhos, né, desses pais passam dentro da sala de aula, salas lotadas, enfim, esses problemas que já foi relatado, eu vou adiantar essa fala e para mostrar uma outra fala, uma fala de luta e de protesto, né? Porque é assim que as mudanças acontecem. Hoje é uma semente, hoje é um desejo, o pensamento de cada um que poderia estar em qualquer lugar, o dia inteiro batalhando, indo nas escolas, trabalhando em vários locais, mas estão aqui hoje porque acreditam. Então a semente que está sendo plantada aqui hoje através dessa luta, dessa batalha, né? E amanhã aí com certeza iremos colher os frutos aí, a recompensa dessa luta. É isso aí. Passando por várias situações degradantes, não só em questão de salário, mas em condições de trabalho também, porque o governo acredita e faz com que a comunidade tenha essa visão de que se eu estou tomando conta do seu filho, então eu tenho obrigação de trazer um lápis para ele se ele precisar, e esse lápis eu tenho que comprar com o meu salário, de manter ele na escola e de suprir as necessidades dele dentro da escola. Sendo que isso não é uma obrigação da professora. A professora está lá para trabalhar, para educar, né? E é um trabalho muito mal remunerado, que deveria ser muito mais melhor visto, não só pelo governo, mas também pela sociedade. Quando eu estava na 5ª série, né, quando eu comecei, eu sou professor de História, e eu comecei a interessar por História, perto da 5ª série, eu tinha uma professora de História, e assim, eu era um cara muito quieto, né, eu não participava muito da aula. E aí, na aula de História, foi onde eu podia discutir, debater tudo aquilo que acontecia comigo na periferia, né?
E eu participava, né, quando teve greve dos professores, né, ela falou assim, gente, vai ter greve e tal, e os alunos foram. Né, eu fui um desses alunos que participaram. E nessa atividade que a gente teve aí recentemente, lá na Diretoria Norte, eu tinha alguns alunos lá, se não me engano, do Antônio Viana, né, eles estavam lá participando da atividade. Inclusive uma menina falou assim, olha, quero agradecer a vocês, professores, e eu tenho um sonho ainda de ser professora. Então, gente, é por essas pessoas que a gente tem que lutar. Encontro amor, eu multipliquei passos largos, ou sobrarão estilhaços de C4, embargos infringentes a favor do mensalão, resulta em miséria, violência e execução, caixa eletrônico, polícia ou ladrão, e quem é a autoria da explosão, aumente o zoom. Copia digital, século XXI, espionagem virtual, lentes potentes vigiando minha vida e a sua. Só não vigia no Brasil, crianças, idosos morrendo nas ruas, avanços, dano, tecnologia, serviço básico nas favelas. Ainda é um sonho de cada dia, segurança, educação, moradia, saúde, lazer com a família. Infelizmente, como podemos ver, o extremo entre querer e poder ter é incalculável. Ali surge um novo personagem, o frio, a fome. Só na pele pra saber, seria frustrante, porque se ilude, subtraídos, enganados, esquecidos, desde o cordão umbilical. Hoje tem nas ruas o invasor social. Artigo 5º da Constituição é o menor de fuzil na mão. Nós estamos falando de uma categoria feminina, nós estamos falando de uma categoria feminina e não é à toa que essa categoria ela está tão sucateada. Isso tem a ver sim, tem a ver com a quantidade de mulheres que está nessa categoria. As mulheres hoje, e aí entra para a gente falar da questão da terceirização, a terceirização ela tem cor, a terceirização ela tem gênero. A maior parte dos terceirizados, os mais impactados com a terceirização no nosso país são negras, negros e LGBTs. A gente não pode deixar de pautar isso. Se a gente não estiver relacionando aqui essa ligação entre a opressão e a exploração, a gente não vai caminhar. Porque a gente tem que estar nessa luta para que os oprimidos possam se levantar. E estar na luta para combater o sistema. Porque os golpes que nós sofremos no dia a dia são muito mais duros. É isso aí, deixar o salve aí do movimento Raça e Classe, valeu. Como a Tete mesmo falou, se a gente for olhar bem, hoje por hoje, os LGBTs eles vão se refugiar nos cargos públicos, né, que são onde eles sofrem menos opressão. Não quer dizer que não sofram opressões, mas é onde eles sofrem menos, porque eles batalham por um concurso público e eles conseguem passar nos concursos, e aí eles sofrem um pouco menos de opressão. Eu sei que é difícil, mas eu estava falando para os colegas, na minha escola só metade dos colegas entraram de greve, e os que estão de greve, alguns estão querendo retornar, porque acham que greve tem prazo de validade. Olha, deu um mês, vamos parar a greve. Gente, a gente tem que continuar firme, a gente não pode arregar, a gente não pode desistir, senão o sistema, ele vai continuar pisando na gente. Porque é isso que o governo do PSDB sempre fez, seja a nível federal ou a nível estadual. Sempre ignorou as reivindicações que vinham do povo. Sempre ignorou. Esse pessoalzinho aí que saiu domingo para protestar entre aspas, eles não conhecem a verdade, a realidade. Se fosse no governo do FHC, com certeza a polícia não estava lá tirando selfie com eles, não. Estava descendo o cacete. A gente sabe muito bem disso. E a gente tem que continuar tocando essa luta até o dia que der. A greve tem um início, mas ela não tem fim. Como disse nosso colega, tem pessoas que acreditam que é greve por tempo marcado. Não existe tempo marcado para a greve, ela tem tempo de começar. Mas enquanto a gente tiver fôlego, a gente tem que lutar, porque a gente tem um objetivo e a gente tem que alcançar esse objetivo e a gente não pode desistir dele, porque o governo hoje ele conta com a nossa desistência. Hoje ele conta com a nossa fraqueza, com que a gente esmoreça. A gente fala, não, olha, amanhã eu não vou mais, eu vou voltar para a sala de aula, eu vou aceitar essa condição que o governo está impondo para mim,
e tá bom demais. Não, a gente tem que levantar, tomar um fôlego de vida, pegar os comandos, ir para a rua, conversar com os professores, conversar com a comunidade, porque a gente tem visto muitos alunos nos acompanhando nas assembleias, e nos atos e tudo mais, e gente, tá tudo muito bonito, tudo muito perfeito, e a gente tem que continuar nessa luta. A fala nossa é para reforçar mesmo que não tem arrego, que a nossa perspectiva é continuar avançando na greve, até o governador nos escutar. Vamos aproveitar aí, vamos chamar o pessoal para a Assembleia também, que vai rolar sexta-feira, para a gente aprovar a continuidade da greve e avançar na luta até a vitória. É isso, gente, é mais um informe, chamar para o sarau, chamar para continuar engrossando o caldo aí da luta, e é nós mesmo. Valeu! Messias, chefe supremo, nada esperemos nem nenhum, sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum. Para não ter protestos sem vão, sairemos do antro estreito, façamos nós por nossas mãos tudo o que nos diz respeito. Bem unidos façamos desta luta final de uma terra sem anos, na internacional. Tá ligado? Então a gente vem aí juntar cristãos, comunistas, ateus, aqui não importa. Aqui todos somos educadores em prol da educação de qualidade. Então nós estamos juntos, certo? Independente da maneira que você carrega, a luta aqui é pela educação. O hip hop está envolvido, o PCB está envolvido, a POS está envolvido, o Garubi está envolvido, Ellen está envolvido, história, sociologia, filosofia, quilombo, geografia, ciências humanas, exatas, saúde, todo show, paz, valeu. Pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não pisa no formigueiro. Pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não pisa no formigueiro. Pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não pisa no formigueiro. Pisa ligeiro, que não pode com a formiga, não pisa no formigueiro. Se liga, coxinha, preste atenção, pois conscientizar é a minha missão. Eu falei para você, você não quis acreditar. Essa alienação vai te detonar. Homofóbico, machista, fascista, veste verde e amarelo e desfila na Paulista. Assiste o Jornal Nacional e acha o máximo. Manipulado, se acha bem informado. Quem pensa diferente você hostiliza. Você foi protestar ou foi tirar selfie com a polícia? Defende os tucanos, esquece da crise hídrica e da saúde que está em situação crítica. A educação não é novela não, governador. São 20 anos desse filme de terror.